Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e crescimento em santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Lição 10. Retidão e justiça. Texto básico, Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Introdução. Alguns ataques contra a doutrina bíblica são bem antigos. Por exemplo, não é de hoje que os falsos mestres tentam descartar a justiça de Deus enquanto afirmam sua bondade. Quem nunca ouviu dizer que, se Deus é bom, Ele não castiga, muito menos manda para o inferno? A lição de hoje nos ajudará a responder a essa pergunta. Tópico 1. Terminologia bíblica para a retidão de Deus. O texto básico, Deuteronômios 32:4, traz 4 termos para a retidão moral de Deus. Vejamos o que podemos aprender com eles. Primeiro, a palavra traduzida como perfeita significa todo e completo. Deus é totalmente sem pecado. Aqui, a palavra perfeita é usada para descrever a integridade moral de Deus, refletida em suas obras. E, segundo, o juízo de Deus é sua justiça. Abraão disse em oração a Deus: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Justiça é um dos atributos de Deus. Ele é o Deus de justiça. Confira: Isaías 30, 18, Malaquias 2, 17. A justiça faz parte da sua natureza. O ensino de que os seus caminhos são juízo indica que Deus não é um ser moralmente indiferente, como imaginado pela religiosidade pós-moderna. Não se preocupe, Deus ama você e vai relevar os seus erros que você comete, dizem eles. Mas é o Senhor soberano que exerce o seu senhorio com perfeito julgamento. Terceiro, Deus é justiça. A natureza de Deus é justa, portanto, tudo o que Ele deseja, faz e diz é justo. Salmo 11, 7, Salmo 145, 17 e Provérbios 8, 8. Quarto, Deus é reto. Joel Bick diz que esse termo carrega a ideia literal de reto, ao invés de torto ou distorcido, como uma estrada que leva você direta e facilmente ao seu destino. 7 vezes a Escritura declara
que a palavra de Deus é correta ou reta. Salmo 19:8, Salmo 33:4, Salmo 111:8, Salmos 119, 137, Provérbios 8:6, Eclesiastes 12:10 e Isaías 45:19. Sua palavra é a linha reta, o fio de prumo, ao qual tudo deve ser comparado. Deus é justo. 1 de João 2:29 e 3:7. É inconcebível que haja qualquer injustiça em Deus. Romanos 9:14. Deus é justo em tudo o que faz, inclusive quando justifica e perdoa pecadores. Romanos 3:26, 1 de João 1:9. E pune os ímpios, segundo aos Tessalonicenses 1:5-6 e Apocalipse 16:5. Tópico 2. Dimensões teológicas e práticas da retidão de Deus. Há 7 aspectos na justiça divina revelada na palavra de Deus. Primeiro, justiça legal. Deus revela sua justiça em suas leis. Segundo, justiça pactual. Deus trabalha em retidão de acordo com a sua aliança. 3. Justiça social. Deus governa a comunidade e seu povo com justiça. 4. Justiça penal. Deus punirá os iníquos com os seus justos juízos. 5. Justiça evangélica. Deus glorifica sua justiça na salvação. 6. Justiça paterna. O Pai justo disciplina e recompensa seus filhos. 7. Justiça doxológica. A justiça de Deus visa a exibição da sua glória. Primeiro aspecto, justiça legal. Deus revela sua justiça em suas leis. Suas leis são a revelação da justiça para a humanidade. Deuteronômios 4:8, Salmo 19:9. Isaías diz: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías 42:21. Por causa dessa honra que concede a sua lei, Deus derrama sobre os seus transgressores o furor da sua ira. Isaías 42:24-25. A justiça de Deus persegue os infratores da lei, mas os salvos são estimulados por essa mesma justiça a confiar no Senhor e obedecê-lo. Portanto, devemos resistir às tentações modernas de desprezar a lei de Deus. Romanos 7:12. Segundo aspecto, justiça pactual. Deus trabalha em retidão de acordo com sua aliança. Deus revela sua justiça em suas alianças, pelas quais une pessoas a si mesmo em relacionamentos especiais. A relação pactual de Deus com Israel revelou sua justiça. Neemias 9:7-8. A justiça de Deus é revelada no cumprimento das promessas graciosas e das ameaças de punição. Tendo ele prometido,
ele certamente abençoará ou punirá, conforme o caso, sempre de modo harmonioso com sua justiça. Há muitos momentos em que não entendemos a ação de Deus em nossa vida, mas mesmo nesses momentos, podemos ter a certeza de que Ele cumprirá a sua aliança, pois Ele é justo. Terceiro aspecto: justiça social. Deus governa a comunidade de seu povo com justiça. Em sua aliança, Deus estabelece a postura correta que deve ser mantida nos relacionamentos entre as pessoas, em seus vários papéis na família e na sociedade. A justiça exige que tratemos todas as pessoas com a mesma cordialidade e retidão. Por isso, protege a sociedade contra o abuso de poder e protege os vulneráveis. Deuteronômios 10, 17 e 18, Levítico 19, 36. Os direitos humanos estão fundamentados na justiça de Deus. De acordo com o ensino bíblico, cada pessoa tem obrigações a cumprir para com todos os membros da sociedade. E o que é obrigação de um é direito de outro. Por exemplo, temos a obrigação de trabalhar para o benefício da nossa família, comunidade e igreja. E nossa família, comunidade e igreja têm o direito de serem beneficiadas pelo nosso trabalho. A justiça social exige de nós demonstrações práticas de compaixão pelos necessitados. Devemos socorrer os necessitados de modo como formos capazes, lembrando-nos de que Deus concede abundância a alguns para que outros sejam supridos. Segundo aos Coríntios 8:14. Quarto aspecto: justiça penal. Deus punirá os iníquos com os seus justos juízos. Deus faz com que os pecadores sofram as justas consequências de seus pecados. Essa retribuição tem origem em sua justiça essencial. Salmo 11, 6 e 7. Deus abomina o pecado e os pecadores. Lembre-se de que não é o pecado que vai para o inferno, mas o pecador. Portanto, a punição devida pelo pecado é um elemento essencial da sua natureza. A justa punição dá aos transgressores da lei o que lhes é devido. É popular as pessoas verem a punição como objetivando meramente a reforma do ofensor e a prevenção do crime. A reforma e a prevenção são objetivos dignos, mas não esgotam a justiça retributiva de Deus. Romanos 6:3, 8, 7. Desde pequeno aprendemos que pecamos por palavras, pensamentos e obras. Aqui, palavras e obras se referem às manifestações do nosso pecado e ações externas, enquanto o pensamento se refere às manifestações do pecado dentro de nós. Se é assim que pecamos, é assim que somos julgados. O Senhor julga as ações externas e os pensamentos e motivações do coração. Salmo 7, 9 e 11 e Jeremias 11, 20. A manifestação final da justiça fará com que os ímpios sofram vergonha e horror eterno.
Deuteronômios 12, 2. E castigo eterno, Mateus 25, 46. Deus punirá os pecadores com justiça. É muito comum a tentativa de anular a justiça punitiva de Deus por meio de afirmações abrangentes sobre o seu amor. Mas a Bíblia ensina que, por meio de Cristo, Deus julgará os segredos dos homens. Romanos 2, 16. Pois Ele é Senhor e juiz de todos. Romanos 14, 9 a 10. 2 Coríntios 5, 10. O Senhor julgará o mundo com justiça. Quinto aspecto: justiça evangélica. Deus glorifica sua justiça na salvação. Julgamento e redenção foram entrelaçados por Deus. Em Êxodo, os juízos que caíram sobre o Egito produziram a salvação de Israel. Êxodo 6, 6 e 7, 4. Nesse sentido, os juízos do Senhor dão alegria ao seu povo. Salmo 48, 11, 97, 8. O entrelaçamento de justiça e salvação indica que Deus salva as pessoas de um modo que não deixe sua justiça em segundo plano, mas de um modo que revela e glorifica a sua santidade e a sua justiça. Como Deus pode salvar um povo culpado de pecado e continuar sendo justo? Isso só é possível pela morte substitutiva de Cristo. Isaías 53, 6. Segundo Isaías, o servo justo de Deus justificaria a muitos, isto é, faria com que fossem considerados justos, apesar de ainda serem pecadores. Versículo 11. Portanto, a justiça de Deus salva pecadores, não empurrando os pecados deles para debaixo do tapete, mas glorificando a lei. Isaías 42, 21. Por meio da obediência do servo de Deus. Romanos 3, 21, 22, 25 a 26. Para sermos salvos de acordo com a justiça evangélica de Deus, devemos renunciar a toda tentativa de obter justiça pessoal por meio das obras da lei e receber a justiça que procede de Deus, baseada na fé em Cristo somente. Filipenses 3, 6 a 9. Sexto aspecto: justiça paterna. O pai justo disciplina e recompensa seus filhos. Cristo se dirigiu a Deus como o pai justo. João 17, 24 e 25. O maior exemplo da justiça paterna de Deus é a recompensa que ele deu ao seu filho por prestar-lhe perfeita obediência. Como Cristo foi obediente até a morte, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 8 e 9. Deus recompensou o seu servo justo pelo cumprimento de sua obra de redenção e intercessão. Isaías 53, 11 a 12. O Pai revela sua justiça paterna no modo como trata seus filhos adotivos em Cristo, tanto ao discipliná-los quanto ao recompensá-los. Por um lado, o Pai justo disciplina todo filho a quem ama. Provérbios 3, 12
Hebreus 12:5. Sua disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus 12:11. Por outro, ele recompensa seus filhos pelo amor e obediência que lhe prestam. Hebreus 6:10. A recompensa não nasce do mérito dos seus filhos, mas do amor gracioso do Pai. Mateus 6:4 e 6. Sétimo aspecto: justiça doxológica. A justiça de Deus visa a exibição da sua glória. A justiça exige que todos os nossos esforços sejam direcionados ao bem maior. E nada é maior que a glória de Deus. Um dos mais óbvios motivos para glorificarmos a Deus é a sua justiça. O povo de Deus declara: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 92:15. Até mesmo o castigo de Deus sobre os ímpios cumprirá seu objetivo de exaltar sua justiça santa. Isaías 5:15 e 16 e Salmo 83:17 e 18. Conclusão. Voltando ao argumento apresentado na introdução por aqueles que tentam descartar a justiça de Deus enquanto afirmam a sua bondade, podemos agora dar uma resposta firme e cristã. Deus é bom e justo. Irineu 130:202 DC sabiamente ensinou que justiça sem bondade não é justa e bondade sem justiça não é boa. Então, o verdadeiro Deus é bom e justo. A justiça de Deus faz parte da esperança cristã. Somos gratos a Deus por ter executado sua justiça de modo substitutivo em Cristo, como nosso representante, e aguardamos ansiosamente o dia da volta de Cristo, em que a bondade e a justiça de Deus serão manifestas de modo definitivo. Aplicação: louve ao Senhor por ter executado sua justiça em Cristo, garantindo assim a salvação de todo aquele que crê no Redentor. Salmo 98:1 e 2. Anuncie a justiça de Deus como parte da esperança cristã, ansiando pelo dia em que habitaremos com Cristo em seu reino de justiça e paz. Fortaleça sua comunhão com Cristo, aquele em quem a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. Reconheça a justiça e a bondade revelada na santa lei de Deus e procure ter uma vida de obediência à vontade revelada do Senhor. Um grande abraço, fique na paz e até a próxima.